Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal e hoje vamos estar conversando sobre a felicidade, que tem sido objeto de estudo por vários meios científicos, que é por meio da filosofia, da teologia e de tantas outras. Certa vez o físico Albert Einstein disse: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Provavelmente o maior dramaturgo depois de Shakespeare, Henrik Ibsen, falou que a felicidade é antes de tudo o sentimento tranquilo, contente e seguro da inocência. Mas para o filósofo grego Aristóteles, é aquilo que é próprio de cada criatura. Ele é, naturalmente, melhor e mais agradável. Há quem diga que a felicidade é ter dinheiro, fama, poder, um bom casamento e tantas outras coisas. Porém, também é verdade que há pessoas que têm tudo isso e mais um pouco e não são felizes. Então por que não há uma unanimidade desta palavra? Você sabia que até os dicionários não há convergência? Enquanto no Michaelis é um estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, no Priberan é o concurso de circunstâncias que causam ventura. Então, a pergunta que não quer calar, afinal, o que seria a felicidade? Um sentimento, como disse Ibsen, um momento de satisfação e alegria de acordo com Michaelis? Ou para Albert Einstein é a capacidade de lidar com os problemas? Porém, para Aristóteles, é aquilo que lhe é mais agradável. Entretanto, o autor Jim Carrey disse certa vez: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e ter de tudo que sempre sonhou, para que possam ver que essa não é a resposta. Já o teólogo e escritor C.S. Lewis disse: todo esse cenário sombrio da humanidade é o resultado da sua própria busca pela felicidade em algo que está fora de Deus. Por fim, o escritor e teólogo Timothy Keller também concorda com Lewis. Para a maioria de nós, Deus não se tornou a nossa felicidade. Por isso, oramos para conseguir coisas e não para conhecê-lo melhor. Diante destes últimos relatos, parece que a humanidade perdeu o real sentido da felicidade. Porém, Cristo é o único caminho que nos leva de volta a ela, isto é, ao Criador. E o melhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas dentro daqueles que nele crê. Que notícia poderosa é essa, hein? Da felicidade poder morar dentro de você. Pense, reflita e até a próxima.